Salve a todas, salve a todos. Hoje são 8 de novembro de 2022. A gente continua com os nossos processos de gravação e hoje vamos dar prosseguimento, fazendo alguns diálogos e alguns cortes, né? Geralmente a gente mistura tudo, bate no liquidificador e junta, e só nós bebemos. Mas hoje vou fazer pequenas distinções, vou fazer vários vídeos. Vamos ver como é que vai ficando e como é que vai saindo. O vídeo de hoje é sobre esse momento preocupante que a gente sempre fica postergando, acreditando que findou, que terminou, mas que sempre vem alguma coisa a mais e diferente, né? Acreditávamos que com o processo eleitoral teríamos ali não só um esvaziamento, como um reconhecimento. Alguns insistem em não ver assim, em não compreender assim, e tampouco se pautar por isso, né? E essa disruptura com a realidade, que o professor Castro Rocha, de uma maneira muito elegante, muito brilhante, é um dos que tem feito uma investigação muito minuciosa, muito acadêmica, muito precisa, muito sensível desse fenômeno bolsonarista, desde o seu início até esse momento, e vem aperfeiçoando cada vez mais o seu entendimento sobre o fenômeno. Então ele começa lá atrás trazendo algumas indicações que mostrou o nosso despreparo tecnológico, midiático, filosófico, sociológico para compreender o que foi aquilo. Fomos atropelados nas eleições de 2018 por uma máquina e um funcionamento de estruturas que a gente mal balbuciava, e nessa de 2022, com apoios e ajudas de vários youtubers que compreendem muito bem esse mecanismo dos algoritmos, vai desde o Janones, passando por Felipe Neto, Carlito, o historiador, muita gente, 247, ICL, enfim, muita gente que compreende ou compreendeu mais e melhor esses mecanismos e conseguiu minimamente equalizar uma disputa. Mas esse não é o ponto. O ponto que traz de novo o professor Castro às nossas reflexões, a um conceito que ele retoma da psicologia, lá da década de 50, 60, que os psicólogos observam, veem, compreendem, mas que para nós, fora desse universo, era muito difícil nomear, e o professor trouxe esse conceito de dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é esse campo fértil, ao mesmo tempo assustador, nos deixa meio perplexos e preocupados, no qual a realidade não tem mais nenhuma solidez. A realidade, eu nem vou dizer que ela desmancha no ar, devido a tamanha efemeridade ou fugacidade. A, a realidade é simplesmente pulverizada, implodida. E implodida e pulverizada por um mecanismo muito sofisticado. Um mecanismo de manipulação muito bem conhecido, em proporções menores, em pequenas seitas, em pequenos grupos, em pequenos casos de publicidade, propaganda, de manipulação, e que está sendo cada vez mais ampliado para grupos maiores. E pegamos aí os Estados Unidos, aquela invasão do Capitólio, com aquelas cenas dantescas, e hoje, aqui no nosso país,
com cenas não menos dantescas e não menos preocupantes. Tão preocupantes que a raiva inicial, o deboche inicial, a ironia inicial se perde. É preocupante, é assustador, não estamos falando de pessoas que nasceram ontem, nós não estamos falando de crianças, nós não estamos falando de adolescentes, nós estamos falando de senhores, senhoras de idade, nas mais diversas rendas, com as mais diversas formações e atuações profissionais. Essas pessoas foram intoxicadas por um nível de mentira, de falseamento da realidade, que as estão levando para ações e atitudes que, meu Deus, nos assusta. É sobre isso, então, que venho falar, e é um tanto sobre isso que eu venho trazer. Espero que o nosso querido e magistral Face não corte, porque eu vou fazer quase que um react, é assim que o pessoal chama, com algumas cenas aqui que impressionam. As cenas são apenas para fazer algumas ilustrações que a gente precisa, acredito eu, discutir isso, ou pelo menos observar os temores e como a gente pode questionar esses universos. Bom, vamos lá. Essa aqui é um trecho muito curto, é só apenas 1 minuto e 40, menos de 2, e eu vou repetir isso, 1 minuto e 40, menos de 2. Que intervalo maravilhoso eu precisei para vocês. Mas esse é um outro recorte interessante de como estamos todos nos pautando para TikTok, Reels e status do WhatsApp. Mais do que isso, as pessoas não veem, não ouvem, sei lá o que acontece. Será que merda é essa que acontece? Mas compõe esse cenário de disruptura da realidade também. Ajuda nessa fragmentação da realidade. Gente, a realidade, por vezes, não é tão superficial assim. Às vezes é necessário pegar livro, ler, ficar horas, dias, lendo. Às vezes é necessário parar para ouvir algumas pessoas que sabem mais do que a gente. Então, a entrevista lá do professor que ele deu para o estado de Minas, a gente lê. A primeira aparição, pelo menos que eu tive notícia aí, que eu vi juntamente com o Juca Kfouri, lá atrás, acho que ainda no período da pandemia, 2 horas, 1 hora e pouca de entrevista, sentar, ouvir, gente. Precisamos escutar quem sabe mais do que a gente. Bom, aqui, deixa eu colocar, e aí eu vou proseando, porque senão vai ficar muito Foi grande. confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude! Peraí! Peraí! Foi confirmada a fraude! Vocês vão ver como é que se dão essas confirmações. É isso aí, ó! Confirmada a fraude! Foi pedido agora, através do senhor Wilson Coroçala, brasileiro divorciado. Gente, o nome da criatura, eu nem sei se é real, mas a gente, minimamente, num estado mais sadio, faria questionamentos. Kurosawa, verde e amarelo, girassóis. Ou o cara está realmente tirando muito sarro, ou é uma fabricação maldosa, criminosa,
dessas realidades paralelas. Tenho, e todos nós fomos em cima, com muita contundência dessas pessoas, mas eu não sei se recebesse informações apenas de um veículo falando das possíveis coisas que iriam acontecer, com esses algoritmos lendo a partir dos meus medos, dos meus pavores, dos meus tormentos, eu não sei o que é que eu estaria fazendo. Eu talvez estivesse, acho que é muito possível, cada um de nós estaria muito com uma ruptura muito grande da realidade com a realidade. Então aí tem um senhor nesses trajes aí que estamos vendo, com as pessoas sentadas, elas sentam para ouvir. Escutem. Já viram, mas escutem. Já trabalhado, pega os olhos, prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Eu sou militar da... Paro. Aí teve cenas que a gente viu pessoas ajoelhando diante da declaração de que o ministro aí, o Xandão, foi preso. Teve gente que ajoelhou, quase que fez uma autoflagelação. Foi gol de Copa do Mundo, gente. É insano. É insano. E altamente perigoso. Não apenas essas pessoas, mas quem está por detrás do botão fazendo esse processo de manipulação. O cara que está aí fazendo todas essas construções, levando esse pessoal a essa perda cognitiva com a realidade. Prossigo e estamos chegando ao fim. Reserva, a gente recebeu uma informação de um militar aqui de dentro, não posso falar o nome, tá? Mas os reservistas de 2021, eles foram acionados, tá? O que isso significa? Nunca aconteceu na história, tá? Então, provavelmente quarta-feira pode ser que seja implementado o artigo 142, mas o que acontece? A gente não pode ir embora, tá? Se for embora daqui, a gente perde tudo. É isso. Aqui é só um trecho mesmo. Era só um recorte rápido. Nem sei se vai passar ali pelos filtros youtubianos, mas espero que sim. Vamos ver. É muito sério. É muito grave. São pessoas conduzidas a partir dos medos para situações que eu não vou nem chamar de ridículas, vexatórias. Eu vou chamar acríticas. Ninguém questiona. Eu sou não sei o quê, peguei uma informação não sei da onde, que não pode ser confirmada, que vem lá de dentro, e estou contando essa historinha aqui para vocês. É triste. E, indo para o final, eu conversava com uma amada, uma amiga, e ela me deu algumas fakes para comentar. Porque qual que é o problema que passa a doer? Em mim, pelo menos. É que se eu estou, gente, sentado na minha casa e recebo isso do meu filho, da minha tia, do meu sobrinho, da minha avó, da minha mãe, e eu sei que eles não mentem, eu acredito. Se eu recebo isso do pastor, do professor, do coronel, do militar,
Eu acredito. Eu não tenho nenhum fundamento para fazer a discordância. É aí que a manipulação ganha os ares de perversidade. Porque uma coisa é uma senhora de 70 e poucos anos lidando com uma mídia digital que nós, com 50, 40, 60, 50 e poucos, temos dificuldade. Trazendo a pessoa, a voz da pessoa, a capa do jornal, a capa da revista, tudo falso. Eu ouvi a moça que trabalha com o William Bonner dizendo claramente que o inominável estava na frente das pesquisas. Eu ouvi, gente. Isso é sério. Esse nível de corrupção da informação, de corrupção da veracidade, eu não sei se a gente já vivenciou isso em algum momento da história. E eu não sei como vamos lidar com isso futuramente. Nós estamos jogando a verdade na lama. Porque o que tínhamos era minimamente a factualidade. Está chovendo. Eu olho e ele digo, não está. O cara está mentindo. Eu consigo falar que está chovendo, pegar a chuva não sei da onde, mostrar que está acontecendo aqui na porta da minha casa. É terrível. É terrível. E os níveis de perversidade desse povo, dessa gente que faz esse uso desse tipo e dessa forma de manipulação, não tem escrúpulo. Não tem limite. Não tem parada. Eles agrediram policiais federais. E os policiais federais, mais uma vez, né, porque quanto Roberto Jefferson, a expectativa fosse que atirasse, contra a Polícia Federal, mais uma vez, a expectativa fosse que atirasse, não atirar. Com uma mão no coração, agradecemos. Não é o comum. Essa Polícia Rodoviária Federal matou, asfixiado, uma pessoa dentro do camburão. Estava andando sem capacete. Aí cuspiram, jogaram pedra, bateram com ferro, jogaram rojão na direção, xingaram de todos os nomes e foram embora correndo. Ok. Menos mal. Mas aquelas pessoas, diante do revide de um tiro, que é o que se faz com preto, que é o que se faz com pobre, que é o que se faz com movimento sem terra, o que dá, gente? O que acontece? Tem uma agora, mais cedo, que eu não vou trazer. As pessoas estão no muro do exército. Virou o muro das lamentações. As pessoas estão ajoelhadas diante do muro do exército, orando. Eu não sei se eles esperam que o muro caia. Eu não sei se eles estão esperando lá de dentro sair o super-homem ou o Ustra. Eu não sei qual é a abominação que eles estão esperando dentro da cabeça, do corpo, da vida deles, que aconteça. Mas essas pessoas estão numa flagrante disruptura com a realidade. É assustador. É temerário. Nós vamos precisar discutir tudo isso. Nós precisamos responsabilizar as pessoas que
criam esse tipo de material. Porque uma coisa menos pior é eu replicar da onde eu recebi. Outra coisa imperdoável é eu fazer essa mentira. É eu criar essa mentira. É eu replicar e disparar isso em massa para milhares de pessoas. Isso, gente, é imperdoável. A gravidade disso para mim na atualidade é maior do que desvio de dinheiro. Você desviou de dinheiro, eu até te perdoo, mas isso aí, de você replicar, como fez pastor Varadão, um safado, aquilo é um ato, é um ato inexpugnável de canalice. Aquilo é inominável pela figura que representa, pelo lugar que ocupa, pelo momento vivenciado, pela situação no qual nos encontrávamos. Aquilo, gente, vindo de um homem que prega a palavra, é bizarro. Como ele, tivemos diversas outras cenas bizarras, lideranças bizarras. Lideranças que flertaram o tempo inteiro com a mentira. A gente usa o termo fake, mas a tradução é mentira. E não é uma mentira tranquila e suave. É uma mentira cabulosa. É uma mentira na qual eu sei que estou mentindo e que vou prejudicar milhares de pessoas e posso conduzir milhares de pessoas à beira da violência. Nós vamos precisar prestar contas sobre isso e disso. Quieto aqui, paro aqui. Vou falar um pouco do terrorismo emocional, que foi aonde uma linda me trouxe a questão e que me preocupou. Aí eu falo de vários lindos e várias lindas e fecho aí. Parará. Abraços. Vou pro próximo e vamos proseando.